Vamos lá, galera. Nintendo Switch 2 não vale a pena. Um vídeo aqui do Jogatina Maneira. Vamos dar uma olhada aqui, né, no vídeo do meu mano Will. Vamos ver. Vários vídeos de Nintendo Switch ultimamente, né, falando que não vale a pena. Você vai comprar o Nintendo Switch 2? Bom, eu acho que eu não vou não. No vídeo de hoje eu quero tirar do meu coração todos os sentimentos envolvendo o mais novo lançamento da Nintendo e Mano, eu peguei o Switch 2, né? Eu tava muito animado pro Switch 2, só que eu peguei ele com aquele gostinho meio de... Peguei assim, pô, vai sair o Dusk Bloods. Eu não sei se daqui 6 meses, 7 meses, com essas tarifas, esse negócio, o console já não vai ficar mais caro do que ele já é. E mesmo assim, tipo, é pegar o console com aquele gosto meio amargo, sabe? Tipo, não tô tão felizão, igual quando foi, tipo, o PlayStation 5. Fiquei, pô, ansioso e tal. Pô, Demon Souls. Pô, não tô tão assim, sinceramente. Né, vamos ver se eu mudo, porque eu não sou mega fã de Mario Kart, por exemplo. Então, pra quem é animado com Mario Kart, deve estar, uau, Mario Kart. Eu não gosto tanto, não sou tão viciado em Mario Kart, assim. Sei lá, mano, sei lá. É um console, é o primeiro console que eu pego, assim, em lançamento, que eu fico com aquele gosto meio amargo, assim, que... Assim, tô pegando, mas mais como uma ferramenta de trampo, porque eu vou criar conteúdo e tal de Dusk Blood. mais do que isso, eu quero conversar sobre como, especialmente para nós brasileirinhos, o Nintendo Switch 2 é um console que simplesmente não vale a pena. Aliás, não é nem que ele não vale a pena, é só que ele é um console que não foi feito para nossa realidade. Então senta aí e vamos falar um bocadinho dessa porra dessa empresa do cacete e desse console de merda. E antes de falar do Nintendo Switch 2, a gente precisa falar do Nintendo Switch 1. Que na realidade se chama só Nintendo Switch, não tem... Pô, essas edições do Jogatina Maneira tenso, né? Que você tem que recortar cada imagenzinha, colocá-la com fundo transparente. É complicado a edição, né? Bem feito pra caramba. Porque 20 minutos deve demorar pra caramba editar um vídeo aqui desse. não existe. Depois do lançamento e do fracasso do Wii U lá em 2012, a Nintendo precisava emplacar um sucesso, ou então a empresa estava correndo um sério risco de ir pro Beleléu. E foi aí que a Nintendo Eu queria falar de virar cega. Porque muita gente cogitava na época que a Nintendo ia virar cega. resolveu inventar um negócio diferente. Porque na teoria, o Wii U tinha um conceito interessante. Ele era um console de mesa que tinha um controle que funcionava como um portátil. Você podia, por exemplo, jogar o seu Breath of the Wild enquanto estava fazendo um popotinho. O problema é que você não podia ir muito longe do console. Ele era mais... Era tipo um PlayStation Portal arcaico, o Wii U, tá na ligado? realidade uma gimmick do que uma versão portátil dele. Então, você podia sim jogar Zelda cagando, mas ia ter que ser com a porta aberta e olhando a TV lá do banheiro. E foi com o Switch que eles resolveram mergulhar de cabeça nesse conceito, aprimorando uma ideia que tinha falhado no passado. E foi dessa maneira que nasceu o primeiro console híbrido do mercado. O Switch podia ser jogado na TV ou em modo portátil sem nenhum tipo de barreira. Você podia estar jogando ele no ônibus, no caminho do trabalho, chegar em casa, encaixar ele numa dock e continuar jogando sem nenhum problema ou interrupção na TV da sua sala. E as pessoas amaram esse conceito, o que acabou tornando o console um sucesso absoluto. O Nintendo Switch, até o momento da gravação desse vídeo, vendeu mais de 150 milhões de cópias, tornando ele o terceiro console mais vendido do planeta, ficando atrás só do... Vai passar o Play 2, eu acho, né? Eu acho que ele agora é o segundo, né? Ele colocou ali o DS, mas acho que ele já passou o DS, não passou? Que foi o PlayStation 2 e do Nintendo DS também, que foi outra loucura. Mas é importante notar duas coisas que vieram com o lançamento do Switch. Duas coisas que meio que deram uma bela mexida no mercado de joguinhos. A primeira coisa é que o Nintendo Switch fez sim muito sucesso, mas ele veio com uma consolidação dos dois tipos de produto que a Nintendo estava acostumada a fazer. Antes você tinha sempre dois lançamentos vindo da gigante japonesa. Um console de mesa e um console portátil. Um Super Nintendo e um Game Boy Color. Um GameCube e um Game Boy Advance. Um Wii e um DS. E cada um desses hardwares oferecia uma experiência completamente diferente. E com o Switch, isso meio que acabou porque agora ela tinha um console que atendia os dois públicos. É por isso que eu falo, o Nintendo Switch, ele é cheater em questão de venda. Porque ele abraçou o segmento do DS. Então, você soma a venda dos dois, tá ligado? A Nintendo foi bem ligeira. Claro que depois a Nintendo veio e lançou o Switch Lite, que era só portátil, mas lá no lançamento do console era isso aí mesmo. Eles só juntaram os dois tipos de console num só. E esse pode ser um dos motivos do sucesso absurdo desse console. Onde antes tinham pessoas que só jogavam no portátil ou então que só jogavam no console de mesa, agora
não existia mais essa separação. Então assim, era de se esperar que esse número absurdo de vendas aconteceria. É como se ao invés de lançar o Wii U e o 3DS, a Nintendo resolvesse juntar tudo num só e lançasse um produto que cobrisse os dois públicos. E assim, magicamente, você veria os desastrosos 14 milhões de vendas do Wii U se tornarem magicamente 90 milhões de vendas, juntando com os 76 milhões do Nintendo 3DS. E a segunda coisa que é importante notar é que o Nintendo Switch criou um novo mercado. O mercado dos PCs portáteis e dos consoles híbridos. Eu tentei dar uma pesquisada e eu não achei nada que apontasse que existia um produto assim antes do Switch. E assim, de qualquer maneira, mesmo que não existisse, foi com a popularização e com o sucesso... PC portátil realmente eu não lembro. Eu lembro que tinha já os Android, tipo aquele GPD-XD, que era pra emulação e tal. Mas era um Android ainda, né? Ele ia na onda dos portáteis, não um PC portátil, com jogos mais pesados. Eu realmente não lembro nada antes do Switch nesse nível assim, né? É porque hoje em dia com tecnologias da DLSS ficou bem mais fácil, né? Você conseguir aproveitar, e evolução tecnológica natural, né? Você conseguir rodar jogos parecidos que você consegue numa máquina grande, né? Eu acho que... E assim, o Nintendo Switch veio numa época que não tava com essa tecnologia ainda, mas agora, com o crescimento do DLSS e tecnologia de upscaling, mano, agora eu acho que vai virar um padrão os consoles terem sua edição normal e sua edição portátil. Eu não duvido isso acontecer. Inclusive, Sony e Xbox já estão correndo atrás disso. Eu acho que o PS6 vai ser o PS6 e o PS6 versão portátil rodando os mesmos jogos numa qualidade inferior. Chuto isso, absurdo desse console que as empresas viram que valia a pena arriscar com um produto nessa linha. Porque uma coisa é fato, a busca por um videogame portátil sempre existiu. Videogames portáteis, no geral, na sua grande maioria, sempre fizeram muito sucesso. Então dar a opção da pessoa jogar na TV ou jogar na mãozinha era uma ideia boa demais para as outras empresas ignorarem. Além de que também era muito atrativa a ideia de ter um PC ou um console portátil capaz de rodar jogos mais pesados, um produto com um hardware mais robusto. E que, para ser sincero, nunca foi o forte do Switch. Ele sempre foi um console mais modesto e que tinha um hardware bem chinfrinzinho até pra época onde ele saiu. Por outro lado, é só nele que você pode jogar os clássicos da Nintendo de forma legal. Então, né? Ah, tá. Eu ia corrigir, mas ele falou de forma legal. Quem que liga pra hardware quando você pode ser um italiano bigodudo? E por quê que eu tô falando de tudo isso? Por que essa análise prévia antes de falar do Nintendo Switch 2 é tão importante? Bom, o negócio é que, diferente do lançamento do Switch original, a Nintendo não tá mais sozinha num deserto de console portátil. Porque assim, apesar do Switch ser sim um console híbrido, o grande chamativo dele ainda é a portabilidade. Essa habilidade de transicionar sem nenhum empecilho entre um console de mesa e um console portátil. Mas onde antes você tinha uma só opção para suprir essa demanda, agora você tem várias alternativas. E foi o próprio sucesso do Nintendo Switch que trouxe isso. Não é à toa que nem a Sony e a Microsoft estão conseguindo fugir da ideia de ter o seu próprio console portátil. O Nintendo Switch fez um sucesso tão estrondoso que fez até a Valve voltar para o mercado de hardware com o Steam Deck. E a gente vai falar deu certo, mais né? desse... Bem popular. Eu tô doido pra pegar um Steam Deck e um ROG Ally. É porque, cara, eu não sou um cara que, assim, eu saio tanto de casa, tá ligado? A ponto de eu precisar realmente ter um portátil. Tanto que, assim, pô, eu não sei, mano. Eu queria ver se dava pra hackear, inclusive, isso aqui, seria legal. Pra eu poder jogar, tipo, o que eu quero, às vezes, é jogar longe do PC. Aí eu tendo um negócio que rodasse, tipo, via streaming mesmo. No celular eu sei que dá pra fazer isso, né? Mas não é a mesma coisa. Seria bom, tá ligado? Às vezes eu uso o portal só por causa disso. Porque às vezes eu quero só jogar um pouco longe. Mas sair de casa e tal, levar um portátil é muito difícil. Quando eu preciso fazer isso, eu levo meus portáteis de emulação, que às vezes eu jogo uma parada diferente, tá ligado? Bonito. Daqui a pouquinho. E é por isso que o Nintendo... Isso que me segura a pegar o Steam Deck. Pô, 3 conto, velho. Vou jogar 3 conto, assim, pô. Vou me divertir nos primeiros meses. Depois eu acho que vai ficar Nintendo encostado. Switch 2 chegar da forma como ele chegou, parece um pouco, sabe, um tiro no pé. O preço oficial do Nintendo Switch 2 nos Estados Unidos é de $450 ou então $500 no bundle com Mario Kart World. E só para comparação, o modelo base do PlayStation 5 com leitor de discos custa $499. E para comparar mais ainda, o Switch original custa $299. Dito isso, a Nintendo é conhecida por não vender consoles no prejuízo. Então, o preço tá assim alto, mas ele não foi uma grande surpresa. Para todas as coisas que ele tá oferecendo, é sim um preço salgado, mas ele não é também tão absurdo. Agora, os jogos... Os jogos. Eu não acho o preço do Switch tão surreal em questão da nossa realidade, né, de consoles. É um pouco mais caro, mas se você for ver um celular pra você rodar uns jogos pica, assim,
um celular topo de linha, você paga essa linha de preço, né? Com o celular você tem um pouco mais de opções que você vai fazer, claro, porque é um celular. Só que, assim, não acho absurdamente caro o Nintendo Switch, não. O Switch 2. Eu acho que ele veio dentro do que eu tava esperando, na real. Eu tava esperando 500, 550, pra falar a real pra vocês. Mas, realmente, vamos entrar no jogo, porque os jogos é onde o Switch... Cara, é onde o tiro do pé do Switch. Porque se ela vendesse esse precinho, ou um console mais caro, que tu paga uma vez... E, pô, pagou uma vez, ok. Agora, você vai pagar uma vez e você vai ter que bancar esses softwares aqui que tá na tela. Puta que pariu, é foda, mano. É um gosto amargo demais, mano. Simplesmente adotou um novo preço base para os seus títulos exclusivos. Alguns jogos vão custar agora $70, inclusive aumentando, né, atualizando o preço de jogos antigos. Que diga-se de passagem, por si só, já é uma putaria inacreditável, sem tamanho. E alguns dos seus jogos vão custar $80. Além dela ter deixado claro que esses preços variáveis podem não parar por aí. E o que isso pode significar? Zelda custando $90? Um novo Mario 3D? Não duvido. Custando $100? Sabe Deus o que vai ser o futuro da Nintendo em relação ao preço dos seus jogos exclusivos. E assim, esses preços incomodaram muito as pessoas. Já teve gente torcendo o nariz tanto pro preço do console, quanto para essa manobra para aumentar o preço dos exclusivos. E não só pelo aumento de preço em si, mas pelo que isso podia significar pro mercado de jogos inteiro. E dito tudo isso, essa análise aqui é sim relevante em muitos pontos pra gente, mas já que a gente está no Brasil, vamos falar de preços brasileiros. Afinal de contas, esse vídeo aqui é sobre como o Nintendo Switch 2 não vale a pena pra mim, pra você e pra todo mundo que mora aqui no Brasilzão. Eu quero mais é que o americano vá à merda. O Nintendo Switch 2 vai chegar em terras tupiniquins pelo preço de R$4.499. Ou então, se você for comprar o bundle com Mario Kart, vai chegar pela bagatela de R$4.799. Pô, eu fui iludido achando que esse Mario Kart ele era mídia física, mano. Porque eu falei, pô, eu não ligo tanto Mario Kart, eu vou vender, mas é digital, né, mano? Foda. Vamos ver se eu vendo também. Sim, mas né, esse preço meio que já era esperado, porque quem compra videogame eletrônico no Brasil sabe que a tarifa, a conversão que você faz, é o valor lá de fora, vezes 10. Mas agora vamos para onde o bolso vai doer de verdade. Os jogos vão variar entre R$439 e R$500, os respectivos $70 e $80 de títulos exclusivos da Nintendo. Enquanto esse aumento é sim incômodo para outras regiões, pra gente, esse console e esses jogos são inviáveis. A verdade é que num mundo onde a Nintendo não tá mais sozinha no mercado de consoles portáteis, pra gente que mora aqui no Brasil, eu não consigo justificar essa merda. Do jeito que as coisas estão indo, o único jeito de você conseguir continuar comprando consoles e jogos vai ser se você tiver um belo de um emprego. E se você quer um bom emprego, sabe como é que é? Você vai ter que dar aquela estudada e tal, né? Com os cursos da Alura, a patrocinadora do vídeo de hoje. Boa chamada, boa chamada. Antes, o público que era atraído pelo Switch era qualquer pessoa que queria ter um console híbrido ou um console portátil. E no passado, o Switch era a única opção. Mas hoje em dia, eu acho que o único público para esse console, com esses preços, é todo mundo que vai só engolir o sapo para jogar os exclusivos da Nintendo. E essa pessoa tem que fazer... Mas é, mano, se não for exclusivo da Nintendo, não tem justificativo você ter esse console aí. Hoje com tantos portáteis, né? Por isso que, cara, torço muito pro desbloqueio rolar. Não demorar a rolar, né? Pagar... Aí sim vai valer a pena 100%. Pô, você vai pagar ali o console uma vez, você joga tranquilamente, né? Sem pagar esses preços abusivos aí. Tem que ser desbloqueado o Switch 2, não essa tem como. Compra sabendo disso, se dispondo a pagar esses preços abusivos. E assim, eu não vou ser ingênuo aqui também. Não é como se esse console fosse vender mal, eu não acredito nisso nem por um segundo. O Nintendo Switch 2 vai vender igual água. Uma base de 150 milhões de jogadores não vai simplesmente deixar de comprar o modelo 2 do seu console porque tá caro demais ou porque a Nintendo tá fazendo as canalices dela. Aliás, o presidente da Nintendo já veio pedir desculpas porque eles sabem que eles não vão conseguir suprir a demanda de mais de 2 milhões de Nintendo Switch 2 que foi feita na pré-venda. Pode ser sim que tenha uma queda de jogadores, mas se metade das pessoas... Mas muito aqui do Brasil, eu acho que o Switch não vai vender tão absurdo. Ah, esgotou, blá blá blá, mas não é a mesma quantidade de lote que tinha nos Estados Unidos. Quando saiu o Switch sem o Mario Kart, inclusive, eu fiquei acompanhando, ele durou acho que mais de um dia em estoque ali, até finalmente acabar o estoque. Então foi bem lento ali a venda para uma pré-venda tão absurda como lá fora, que esgotava em segundos, né? Então aqui no Brasil acho que teve menos estoque e teve menos venda, porque, cara, tá caro de fato. Tá? Os mais entusiastas, os mais fãs realmente pegam ali no lançamento, mas eu acho que no Brasil as vendas do Switch não são tão absurdas assim não, cara. Eu queria muito que a Nintendo revelasse por país cada
cada Switch onde foi vendido aqui, eu acho que no Brasil seriam números baixos. Tenho uma impressão. Pode não estar abaixar errado. a cabeça para as coisas absurdas que a Nintendo tá fazendo, se metade dessa base for embora, ainda vão ser 75 milhões de consoles vendidos. Ainda mais levando em consideração os mercados internacionais. Porque, como eu disse, nos Estados Unidos o pessoal sim tá reclamando do preço, mas para eles ainda é algo que dá para contornar. No Japão, os consoles dos jogos só vão vender muito, independente de qualquer coisa. O problema é mesmo por aqui. A Nintendo é conhecida por nunca baixar o preço dos seus jogos, e quando tem alguma promoção, ela nunca dura muito tempo e nem é um desconto muito bom. Então talvez, pode ser, que a nossa salvação sejam os jogos físicos, que né, apesar deles também estarem ridiculamente caros, eles podem ter cupons e descontos e também uma tendência a cair de preço que não existe no digital. Mais ou menos, né? Porque ainda assim ele cai de preço, mas tipo assim, Zelda você vai encontrar por 200 conto. O Breath of the Wild, tá? Eu acho que você não encontra na casa dos 100 o Breath of the Wild. Talvez usado no máximo, né? Mais novo você não encontra, cara, é difícil. Eu acho que é difícil. Certo? Só que pensa comigo, com um preço tão alto, nem essa possibilidade parece tão interessante. Se você conseguir um desconto absurdo, irreal, Isso aí de que eu falei, ó. 50% para comprar o novo Mario Kart World, isso Já ele é 250, velho. É que eu falo, quanto mais alto, mesmo com o desconto, ele é ainda caro, cara. R$250. Eu nunca paguei mais do que R$250 no jogo. E mesmo quando eu tive que fazer isso, eu já achei um absurdo. Inclusive, esse jogo que eu paguei R$250 foi o Zelda Tears of the Kingdom. Obrigado, Nintendo. Mas eu falei. Esse daí eu paguei zero. Falei sobre a Nintendo ter concorrência. Mas quem que é essa concorrência? Eu não tô falando de Sony e Microsoft, e apesar das duas já terem demonstrado interesse em mergulhar nesse mercado. Estou falando do Piratation. A concorrência do Switch, na minha visão, para nós brasileirinhos, é o Steam Deck. E só pra deixar claro, quando eu falo Steam Deck, eu tô falando de qualquer PC portátil que role o Steam, ou então que role algum serviço parecido, como o Game Pass. Eu só vou usar o Steam Deck de exemplo porque ele é literalmente... Cara, eu não vejo o Steam Deck como sendo a solução pro brasileiro real, não, mano. Sei lá, porque assim, o Steam Deck ainda, ele, até onde eu sei, né, porque eu não tenho um, ele não roda 100% dos jogos bem, porque tem jogo muito pesado pra ele. Então assim, entre um Steam Deck e um PC, eu prefiro pagar mais caro, um pouco, né, que o quê? O Steam Deck tá o quê? Se você encontrar no mercado cinza, acho que 3.500, 4.000, né, que você acha ele? Eu prefiro tirar um pouquinho mais, montar um PCzinho legal e ter um PC com uma experiência mais bacana, na minha opinião, tá? Então acho que quem pega Steam Deck é porque às vezes já tem um outro rádio. Ele é igual o Switch em muitos casos. É um console secundário, na minha opinião. Ele não é um console visto como primário. Tá? E, falando em primário, não tem os jogos da Nintendo. Que eu acho que o diferencial, cara, o que faz um cara, pô, quero jogar um Switch ou desbloquear um Switch, não é porque ele quer jogar Cyberpunk 2077 que vai ser pro Switch 2. Ele quer jogar Donkey Kong, ele vai querer jogar Mario Kart, tá ligado? Esse é o diferencial. O Steam Deck ainda, né, não tem desbloqueio, não tem emuladores, não vai ter esses jogos. Então eu acho que o diferencial do Switch é isso. A Nintendo só vai passar mal se um dia ela começar a fazer uma leva de jogos exclusivos ruim. Até isso acontecer, e eu acho que não vai acontecer, a Nintendo vai ficar muito bem e vai... o pessoal vai ficar dependente dos consoles, não tem problema. Console da Valve, e também porque ele é o mais popular dos PCs portáteis. E assim, antes de falar dele, eu preciso dizer que eu não sou um completo idiota. Eu sei que o público-alvo de um Steam Deck dele, eu preciso dizer Parece o Tucas, velho. que eu não sou um completo É o Tucas? idiota. Eu sei que o público-alvo de um Steam Deck e de um Switch 2 é completamente diferente. Querendo ou não, o Switch 2 ainda é um console mais simples de usar. Ele é um console para pessoas que querem simplesmente baixar os seus jogos sem pensar muito, né? É só sentar, ligar e jogar. Ele é muito mais um console do que um PC, que é mais o caso do Steam Deck. E de novo, o Nintendo Switch 2 é principalmente para aquelas pessoas que querem jogar os exclusivos da Nintendo de forma legal. Mas mesmo que esses públicos sejam tão diferentes, para mim, é difícil ignorar todos os pontos positivos do Steam Deck. Primeiro, o Steam, que é por si só um fator extremamente determinante para você escolher o seu console portátil. Enquanto no Switch 2 você tem sim os seus jogos exclusivos, com seus preços abusivos, no Steam você tem todos. Eu repito, todos os jogos third party e indies já lançados e agora, além de tudo, alguns jogos exclusivos de outras empresas que estão vindo para ele. Além disso, a maioria desses jogos tem preços mais amigáveis. Esses jogos rodam bem, tipo o Indiana Jones, ele é pesadinho, ele roda bem no Steam Deck. Localizados e os descontos e promoções
são bem grandes e acontecem constantemente. Existe a possibilidade de alguns jogos third party demorarem muito para sair no Nintendo Switch 2 ou às vezes nem sair no console. Agora, no Steam, eu diria que a grande maioria dos jogos é feita pensando no PC. E isso é outra coisa. Por mais que você tenha o seu Steam Deck, que ele funcione como um híbrido que você pode também ligar na TV, se um dia você quiser largar a mão de tudo e só vender todos os seus consoles para montar um PC gamer, a sua biblioteca vai com você. Apesar de nada Esse é um ponto bem legal, isso realmente é ser verdade. eterno, como eu comentei no meu vídeo sobre mídias físicas e digitais, eu acho que eu ainda prefiro cultivar a minha biblioteca de jogos na Steam do que na Nintendo. Apesar dos preços entre algo como o Steam Deck e o Nintendo Switch 2 serem parecidos, na minha visão a longo prazo, um vale muito mais a pena do que o outro. Com o preço de um exclusivo de Switch 2, você vai conseguir comprar infinitos jogos independentes no Steam, ou então um jogo da Sony e um da Microsoft pelo mesmo preço, ou então até mais barato. Quando você compara esses É valores, bizarro isso, né? não tem nem como ter Isso que é ainda difícil você vai comprar da Microsoft. Você provavelmente vai jogar no Game Pass, que tá lá no Steam. Tem Game Pass no Steam Deck? Agora eu fiquei na dúvida. Tem Game Pass no Steam Deck, galera? Acho que tem, né? tentar defender a Nintendo. Aliás, nunca tem como ter É porque ele roda Linux, né? Eu fiquei nessa dúvida a agora. Nintendo de nada. Se você faz isso, você é maluco. É triste pra mim pensar que se eu comprasse o Nintendo Switch 2, eu estaria numa posição muito parecida com a que eu tenho agora com o Nintendo Switch original. Eu tenho o console aqui, mas ele meio que virou uma máquina de jogar jogos third party, jogos indies e jogos menores. E eu tenho sim alguns jogos exclusivos da Nintendo aqui, mas se eu já achava caro pagar 250, 300 reais, imagine 500. E nesse cenário não existe a menor possibilidade de eu pegar um Nintendo Switch 2 ao invés de alguma coisa como um Steam Deck. Quanto mais eu penso na diferença que fazem os preços dos jogos na hora de você escolher a sua plataforma, mas o PC e o Steam Deck parecem as melhores opções para quem mora aqui no Brasil. E aqui eu não tô falando nem só da Nintendo. A Sony não para de aumentar o preço dos seus consoles, a Microsoft não para de aumentar o preço dos seus consoles, e até os planos de assinatura que antes eram super vantajosos, já começam a não ser mais tanto. O Game Pass já custou 30 pila, mas hoje ele tá por volta de 60, e apesar de ainda achar que ele vale a pena, já tá começando a pesar no bolso. Isso que o Game Pass vai com certeza aumentar mais nos próximos. O Game Pass é uma questão meio foda, porque, tipo assim, por mais que ele aumente, ele é muito vantajoso, né, cara? Assim, eu não quero passar pano pra aumento de Game Pass, pelo amor de Deus. Só que, sei lá, mano, mesmo o Game Pass custa quanto hoje? 50 e pouco, né? Se os caras for aumentar, daqui ano que vem a gente vai pra 60, e depois 70. Cara, ainda você tem um catálogo gigante de jogos no lançamento e não é nem o preço de um jogo indie, velho. De assinatura, tá ligado? Isso se você assinar só no mês que você vai jogar, por exemplo. Né? É foda, é meio... Às vezes tem aquela passadinha de pano pro Game Pass, assim, porque ele é muito custo-benefício, mesmo com aumentando um pouco de preço. Eu espero que isso não aconteça, que eles não fiquem aumentando o preço do Game Pass também, porque é sacanagem, tá? Mas é muito custo-benefício, né, cara? Você sabe como é que eu sei? Porque a PSN não para de subir. Hoje, pra você assinar um plano básico que serve basicamente pra você jogar online... é absurdo. E a PSN você não tem jogos no lançamento. Porra, se a PSN tivesse jogos no lançamento, eu ia falar, pô, a Extra é maravilhosa também. A Extra é muito bom. Foda isso. Não tem que desembolsar R$360 por ano. E no pacote mais caro, R$700 por ano. Isso sem contar que enquanto eu escrevi o roteiro desse vídeo, a Sony e a Microsoft ambas anunciaram um aumento de preço base para os seus jogos no lançamento. E se você é burro e vai vir comentar, ai, mas isso só aconteceu porque a Nintendo subiu o preço, daí ela setou um novo mercado e tá todo mundo se aproveitando. Não seja essa pessoa. Todas as grandes empresas estavam se coçando para aumentar o preço dos seus jogos. Elas só se aproveitaram da Nintendo ser a primeira a cagar na cabeça do consumidor para que o backlash em cima delas fosse menor. Cara, nem sei se foi isso, tá? Eu acho que já tinha sido... Assim, eu acho que eles já sabiam que a Nintendo ia fazer isso. E... Realmente, eles esperaram a Nintendo ser a primeira, talvez, mas já tava nos planos, porque assim, não é uma decisão da noite pro dia, tá ligado? Aumentar preço assim. Então já tava, era um negócio decidido já fazer, pelo menos na Microsoft, né? A Sony que ainda tá aí, não sabe o que E vai sem rolar, querer né? defender a Nintendo aqui, porque Deus me livre, mas assim, ela aumentou o preço dos jogos dela porque ela lançou um novo console. Qual que é a desculpa pra esse aumento de preços nas outras empresas? Nenhuma. É só ganância mesmo. Videogame no Brasil tá se tornando cada vez mais insustentável, e se você não quiser recorrer à pirataria, o Steam e o PC começam cada vez mais a parecer a única solução. Você vai ter que abrir mão dos jogos exclusivos? Sim, mas se as empresas não estão nem aí pra você, cobrando esses preços abusivos, absurdos, você realmente
Quer jogar os jogos delas? E assim, você perde acesso aos jogos exclusivos jogando no PC e no Steam Deck, mas ao mesmo tempo a pirataria fica muito mais fácil. Então, né, parece uma puta troca. Mas eu acho que tudo isso que eu tô falando aqui só é realmente tão irritante pra mim, porque cada vez que eu vejo qualquer coisa sobre o Nintendo Switch 2, eu só percebo que esse console parece foda demais. Em questão de aspectos técnicos, eu admito que eu tô cagando pra essa merda. Se os meus jogos rodam bem, eu estou feliz. Mas eu amo a ideia dos novos Joy-Cons agora serem mouses. Eu não sei porque que não tem mais gente falando quanto essa ideia é da hora. Ainda mais quando você vê eles funcionando. A função de mouse é super intuitiva e funciona simplesmente você virando o controle pra baixo. E daí levantou o controle, ele volta a ser um Joy-Con, na hora. Eu sempre odiei jogar jogos em primeira pessoa no controle. Claro que você se acostuma, mas por mim eu jogaria todo o FPS da minha vida no mouse e no teclado. E agora, com o Switch 2, isso finalmente vai ser possível. Não Eu só não sei o quão confortável vai ser jogar por longas horas desse jeito, né? só isso, mas essa funcionalidade abre um leque de possibilidades para jogos como RTS, CRPG, que ficariam 1000% melhor de jogar se fosse com mouse. E no final do dia, os exclusivos da Nintendo Verdade. ainda são exclusivos da Nintendo. O Mario Kart World tá parecendo incrível, Donkey Kong Bonanza tá parecendo incrível, porra! Até o jogo de corrida do Kirby vai ser foda! Querendo ou não, é inegável afirmar que a Nintendo ainda tem uma coisa diferente quando a gente tá falando dos seus jogos e dos seus consoles. A Nintendo pra sempre vai ser a Nintendo. Tanto pro bem quanto pro mal. E esse vídeo aqui também tem data de validade, porque quando eles anunciarem novo Zeldinha, eu vou ter que vender tudo meus consoles, todas as coisas da minha casa pra comprar essa porcaria. Eu vou fazer o quê? Eu vou vender minha alma, meu corpo, tudo, porra, merda, lixo de empresa, bosta, que ódio! É foda, né, mano? E fazer o nosso trabalho. É complicado com a Nintendo, que realmente os jogos dela são muito bons. Tanto Zelda, principalmente. Zelda é uma das minhas franquias favoritas, tá ligado? Cara, eu gosto muito de Zelda. Zelda, Ocarina of Time, setou padrões pra indústria. Tá ligado? O meu Soulzinho, ele muito em parte existe por causa de Ocarina of Time, cara. Então, assim, os jogos da Nintendo são muito bons. Ela continua fazendo jogos muito bons e criativos. E eu acho que ela não vai parar por aí. Ela vai continuar fazendo jogos muito bons e criativos. Se um dia ela chegar numa fase meio Sony, que começar a pegar e investir em coisas erradas, tipo, jogos como serviço medíocre e tal, pode ser que a Nintendo sinta um enfraquecimento e uma dispersão um pouco maior, né? Mas eu acho isso quase impossível de acontecer, porque ela tem muitas franquias e é incrível como ela consegue renovar algumas franquias. Mano, Mario tá aí há quanto tempo? E há quanto tempo quando lança um Mario, ele renova muitas coisas e faz algo que você fala, putz, cara, que foda isso aqui. Né? Então a Nintendo é muito criativa para fazer seus jogos e ela é uma excelente desenvolvedora nesse ponto, mas ao mesmo tempo é uma filha de uma desgreta, né? Te odeio, Nintendo.